Fala pessoal, vamos comentar hoje sobre um novo estudo envolvendo ações de dividendos. Também comentar aqui sobre o índice de dividendos, o Ibovespa, o IFIX, dividend yield médio. Também irei citar algumas companhias interessantes no patamar de preço atual e que deverão manter um bom fluxo de proventos e muito mais sobre companhias que pagam bons proventos. Mas antes de comentar sobre isso, já peço a sua inscrição. Estamos aqui na reta final para quase 100 mil inscritos no canal. Então já se inscreve que aqui tem vídeos diários e vídeos semanais investindo na prática da carteira do canal. Daí, bora lá, nada é recomendação de compra ou venda. Primeiro ponto, o IDIV foi fixado em 1.000 pontos, lá no fechamento de dezembro de 2005, e atualmente a pontuação do IDIV está no patamar de 7.524 pontos, ou seja, uma apreciação bem robusta desde o início do índice de dividendos. Daí, fiz aqui um pequeno quadro comparativo, o IDIV lá do fechamento de 2005 até outubro de 22 e também o Ibovespa, a pontuação de 33 mil pontos para quase 120 mil pontos. Aí perceba que olhando aqui para o IDIV, ações boas pagadoras de proventos com alguns critérios, a apreciação vai de 652%, enquanto o Ibovespa, no mesmo período, entregou 258%. E, em termos anuais, o IDIV entregou na média 12,75% de retorno ao ano, enquanto o Ibovespa menos de 8%. Ou seja, se pegar a inflação média de 6%, 5%, o Ibovespa entregou 2 a 3 pontos acima da inflação, enquanto o IDIV entregou uma rentabilidade bem mais interessante. Fora a tranquilidade de alocar o seu capital em companhias sólidas e que pagam dividendos com consistência muito boa. Ou seja, claramente aqui, só olhando para o índice, estamos vendo na prática que no horizonte de 2005 até outubro de 22, que fez total sentido alocar o seu capital em companhias boas pagadoras de proventos. E em particular, outros dados do IDIV, em um mês ele sobe 6%, em 3 meses ele subiu quase 14%, em um ano subiu 17%, em 2 anos quase 31%, em 5 anos 77% e em 10 anos 135%. E aquele período de 16 anos, aquela alta de quase 700%. Então, na maioria das janelas de tempo, o IDIV só fez se apreciar no médio a longo prazo e até superou a inflação em vários períodos aqui destacados. E um ponto que chama atenção é não comparando só com o Ibovespa, também temos aqui o índice Small Caps e também o IFIX. Perceba que nos últimos 2 anos o IDIV entregou quase 30%, enquanto o Ibov só 18%, Small Caps caíram 7% e o IFIX subiu 6% em 2 anos. Já no período de 5 anos, o IDIV também performou muito bem, quase 78%, e ele superou o Ibovespa, o Small Caps e também o IFIX. E a mesma coisa em uma janela de 10 anos, o IDIV entregou 135%, o Ibov 107%, o índice Small Cap 56% e o IFIX 88%. Então, estamos vendo aqui claramente que investir em ações que pagam dividendos, em geral, vamos ter um retorno acima da média do mercado e também um retorno superior ao IFIX, que o pessoal fica nessa histeria imensa de fundos imobiliários. Aí, em 10 anos, o investidor teria um ganho a mais em torno de 50%. Ah, 50% é muito, mas coloca 50% sobre um patrimônio bilionário. Aí 50% faz uma diferença muito robusta. Mas eu irei citar a seguir que o dividend yield do IFIX, em geral, na média, é um pouco superior do que o índice de dividendos. Com isso, temos aqui esse novo estudo feito pela Economática, o dividend yield ponderado pela participação nos índices, o Ibovespa em azul, o índice de dividendos em verde e o IFIX em vermelho. Aí perceba que atualmente o dividend yield está muito elevado, de 13% no IDIV, 11% no IFIX e 10,9% no Ibovespa. E esse yield um pouco elevado, principalmente isso aqui se deu, principalmente devido a Petro e a Vale. Daí, para não olhar de forma isolada, os últimos 12 meses, temos aqui a média de novembro de 2012 até setembro de 22. A média do dividend yield do Ibovespa é de 4,2%, é da carteira teórica, do IDIV 7% e do IFIX 7,6%. Então, nesta ótica, de fato, na média, os fundos imobiliários pagam um pouco acima do que as ações que pagam bons dividendos.
mas também uma diferença robusta que eu vou ter que vender as ações que pagam dividendos para alocar 100% em FIIs. E é naquele estudo anterior que eu citei, nos últimos 2 anos, 5 anos, 10 anos, as ações que pagam dividendos, em geral, performaram acima do que o IFIX. E aquele brinde para quem tem estômago e consegue se tornar sócio de companhias e aguenta a volatilidade, em geral, as ações balançam mais e quando acontecem essas quedas de 20, 30, 40 e até 50%, o investidor vai lá e compra boas companhias bem baratas. Daí, certamente, o retorno dele vai ser bem mais potencializado, diferentemente da volatilidade nos fundos imobiliários. Lógico que isso aqui vai do apetite do investidor. E outro ponto interessante é que nem tudo são flores. Ao pegar o Ibovespa, com aquele yield robusto de 11%, se retirarmos a Petro e a Vale, o dividend yield despenca para quase 3%. Então, esse yield bem acima da média do Ibovespa está atrelado a esse forte balanço, principalmente da Petro e da Vale, desses grandes pagamentos de proventos. E também outros índices interessantes, o IFNC, o índice financeiro, é que basicamente 90% é composto por ações de bancos e seguradoras com dividend yield de 5,1%, é o IEE, que é o índice de energia elétrica, pagando quase 6,3% de yield, o índice de utilidade pública com 5,4%, e basicamente é composto por ações de energia elétrica e também de saneamento, e o pior índice aqui, em amarelo, é o índice imobiliário, que tem pago aí uns 3,5%. Então, na prática, ações que pagam dividendos, o IDIV é interessante, o índice financeiro, o índice de energia elétrica e também o índice de utilidade pública. Já que, em geral, as empresas de elétricas, bancos, seguradoras e saneamento não possuem uma oscilação tão grande em seu balanço e, em geral, são boas pagadoras. E um ponto interessante disso tudo é que eu já mostrei aqui com muita frequência esse estudo do Décio Bazin, que eu faço um vídeo por mês aqui no canal, comentando sobre a estratégia dele e as ações que se encaixam. E é o pessoal do Clube do Valor, fez todo o teste de 96 até 2020, e eles concluíram que o Ibovespa, nesse período aqui destacado, entregou 12,3% ao ano, e a estratégia do Décio Bazin é alocar em companhias que pagam bons proventos, de preferência acima de 6% de dividend yield, trouxe quase o dobro do que o principal índice. E o mais interessante disso tudo é que, basicamente, a estratégia do Bazin teve o mesmo risco do que a média do mercado. Então, risco parecido com basicamente o dobro de rentabilidade. E o segundo estudo bem interessante feito pela Trígono Capital, ele destacou o horizonte de 20 anos com a Ambev, Bradesco, Banco Brasil, Itaúsa, entre outras companhias, e eles pegaram o retorno sem dividendos, só a apreciação da cotação da companhia, e aqui na coluna em verde eles consideram o retorno total com a reaplicação do provento. Aí perceba que numa média simples de 96 companhias, quase 60% do retorno foi devido à reaplicação do provento. Então, outro ponto mostrando na prática a potencialização do retorno ao acionista apenas com o provento pago. E aí, eu tenho destacado sobre o IEE, o Índice de Energia Elétrica, que também performou muito bem de dezembro de 94 até o fechamento de 2020. O índice entregou quase 8.200% e, em geral, o peso é bem parecido com diversas companhias. E salvo engano, esse índice possui cerca de 18 companhias. Aí, para quem quiser pausar e olhar com calma as diversas companhias bem conhecidas da parte de energia elétrica. E, na média, o índice de energia elétrica entregou 18% ao ano de retorno. E, em particular, como o vídeo aqui é sobre o IDIV, eu selecionei algumas companhias que pagam bons proventos, dão lucros, geram caixa, com dívida equilibrada, e perceba o retorno robusto de maio de 2011 até outubro de 2022. A Ferbasa, quase 750%, e a companhia de fato, irei comentar a seguir, deve pagar um bom dividendo, tem reportado um bom balanço. A B3, quase 500% de retorno. A Isocetep, 320%. A Copel, 255%. A Petro, 250%. A Engie, com retorno robusto. Energia Brasil também, Porto Seguro, Banco do Brasil, Semig, Vale, BB Seguridade, Itaúsa, e todas essas companhias aqui citadas performaram acima do que o IDIV no período destacado. Só a companhia que não teve um retorno tão bom foi aqui a Vivo, e cabe destacar que esse retorno aqui já considera a reaplicação do provento da companhia. Então,
Companhias aqui simples que certamente vocês colocariam no portfólio de vocês e nessas quedas que aconteceram em 2015 e 16, em 2018, quedas caminhoneiros, na pandemia, certamente você comprou essas companhias por um patamar de preço muito bom e hoje possui talvez até um retorno bem maior do que esse. Dessa forma, só fazendo o óbvio de alocar o seu capital em companhias rentáveis, que geram caixa, que pagam proventos, esse investidor teve um retorno bem substancial e também acima da média do mercado. Perceba que o Ibovespa só entregou 85% de retorno no período destacado. Daí, em particular, selecionei aqui 5 companhias das destacadas: o Banco Brasil, a Ferbasa, a CEMIG, a Energia Brasil e a Taesa. E perceba que essas 5 companhias entregaram um bom crescimento de lucros nos últimos 5 anos e isso aqui considera o fechamento de 2021, porque se considerarmos a lucratividade dos últimos 12 meses, todas continuam entregando crescimento na sua lucratividade. Daí, esse crescimento de lucro seria um pouco maior. Então, Banco Brasil, Ferbasa, CEMIG, Energia Brasil e Taesa entregaram um bom crescimento na sua lucratividade. Com isso, no quesito indicadores, perceba que todas as 5 são bem baratas, na faixa de 5, 8,7 para a CEMIG, 6 para a Taesa, 5 para a Energia Brasil e 4 para a Ferbasa, e até comentei no vídeo bem recente a importância de pagar barato pela companhia. E no Brasil e no mundo, quem compra companhias boas e baratas, em geral, consegue um retorno acima da média do mercado. E também nesse vídeo eu comentei que ações baratas e que pagam bons proventos também performam acima da média do mercado. Então, vale muito a pena assistir esse vídeo que eu postei recentemente e comentei um pouco sobre a energia do Brasil. Aí perceba que no quesito múltiplos, todas são baratas em relação ao preço sobre lucro, também em relação ao valor contábil, e perceba que todas as 5 companhias aqui destacadas pagam um provento de 7% até quase 15% para a CEMIG. E, julgo eu, deverão seguir no patamar de dividendos pelo menos acima desses 6%, que é justamente a estratégia do décimo basinho. E possuem boas margens, são rentáveis e entregam um bom crescimento de lucros. Dessa forma, empresa barata, que paga proventos, entrega lucros, várias delas possuem planos de investimentos, então seriam companhias interessantes para estudar. Lógico que isso aqui não é recomendação de compra ou de venda. E por fim, indo aqui para a minha planilha, que eu disponibilizo para quem for membro do canal, temos aqui a Taesa, Energia Brasil, Banco Brasil, Ferbasa e CEMIG. Em particular, essas são as minhas projeções de dividendos para essas companhias: 11% para a Taesa, 10% para a Energia Brasil, se o payout for de 75%, mas pode acontecer da companhia só pagar o mínimo de 50%. Temos aqui o Banco Brasil, que deve pagar uns 9%, a Ferbasa, de 8 a 9%, e a CEMIG, em torno de 8%. Fora que várias dessas companhias estão com o programa de recompra de ações e também a CEMIG tem bonificado com ações de uma magnitude muito boa. Então, esse yield pode ser potencializado com o crescimento do lucro, com a bonificação, com a recompra de ações. Então, o retorno total pode ser bem interessante. E, caso você possa ter interesse em ter acesso a essa planilha que conta com 50 companhias, basta se tornar membro aqui no canal, valor bem simbólico, e se vocês não gostarem, podem cancelar sem nenhuma bronca. Então tem a planilha com 50 companhias, 3 vídeos semanais e também o Telegram fechado para várias discussões. Então, pessoal, comenta quais dessas companhias de dividendos vocês têm aportado e deixe o gostei do vídeo, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo e forte abraço.